A América Latina por um dos seus maiores especialistas na atualidade. Diversidade e complexidade. O lado B da América Latina é o assunto de hoje no Cidade Entrevista. Convidado de hoje, já no estúdio, é com muita alegria, privilégio receber aqui no Cidade Entrevista o colega jornalista Ariel Palacios. Ariel, bom dia. Como está? Tudo bom? Bem-vindo, que prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. E o prazer de voltar a Londrina. Depois Quanto tempo desde 11 anos. A última vez foi em 2013. Faz um tempão. Nossa, muito tempo. Como conseguiu passar mais de uma década longe da sua cidade? Eu passei muito tempo fora de muita coisa, porque overdose de trabalho, né? Mais uma comprovação que a América Latina e a Argentina rende muita notícia. Então, não é que eu não vim só para cá, eu fui muito pouco para Curitiba, onde mora minha irmã, não é? Mas basicamente isso, a América Latina, que é uma região que há 40, 50 anos o Brasil não dava bola, agora o Brasil dá muita bola, todo dia tem notícia da América Latina, né? Então agora a quantidade de trabalho é colossal. Correspondente da Globo News desde 1996, Ariel Palacios é formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina. Eu preciso começar entendendo essa relação de amor com Londrina. Como é que você veio parar aqui, Ariel? Meu pai era engenheiro, em 64 meu pai foi fazer uma obra no Rio, São Paulo, para Vilares, na época. Meu pai era engenheiro elétrico, voltou fascinado com o Brasil. Ele falou, Marta, que era minha mãe, falou, o Brasil é o país do futuro, a gente tem que pensar em mudar para lá, tal. E vieram para cá, né? E nunca mais voltaram para a Argentina. Digo, nunca mais voltaram a morar, voltavam de férias. Então, eu ia todo mês de julho passar as férias em Buenos Aires, mas saía de Londrina, né? Então, me criei em Londrina. Fiz a primária, aqui o ginásio, ainda naquela época tem o ginásio, o colegial. Eu estudava no Colégio Anglo-Americano, que estava na Rua Tupi, ali entre a Santos e Paranaguá. Morava no edifício Alasca, no 9º andar do edifício Alasca, ali na Pernambuco e Pio XII. Um dos ícones da nossa arquitetura. Sim, Alasca. Exatamente. E desde o alto do 9º andar, eu vi em 76 a construção do Estádio do Café, com os binóculos que o meu avô havia me dado de presente, porque naquela época, Londrina, os edifícios estavam concentrados no centrão. Sim. Centrão, tinha pouco prédio fora do centrão. Né? E então, quer dizer, não tinha muito, indo na direção da Pernambuco, não tinha muito prédio atrapalhando, então deu para ver ali. Eu até conseguia ver uma pontinha do Lago Igapó. Imagina, daquela esquina lá, não é? Então, E foi isso. Londrina, para mim, é a minha cidade. O que você mais gostava de fazer em Londrina, na sua época de Londrina? Nossa, tanta coisa. Comida. Comida? É. Rodeio. Poxa vida. Pastel-mel, que ainda esse existe ainda. E que existe ainda o da licença. Existe, prospera. Não é? Então era da licença, rodeio e pastel-mel em matéria de comida. E a garapa do quiosque, da barraquinha, que não sei se ainda está lá. Do Bosque? Na esquina. Não, na frente do Bosque, na esquina do Correio Antigo. Ia muito ao cinema, Ariel? Sim. Eu ia no Ouro Verde, no Vila Rica e no Augustus. E de vez em quando no Contour. O Contour era longe naquela época. De vez em quando no Contour. Eu vi Asterix no Contour. Eu vi Asterix no Contour em 76. Ariel, vivendo tão intensamente a cidade, da perspectiva de estudante da Universidade Estadual de Londrina, se apaixonar pelo Londrina Esporte Clube, pelo futebol, foi um pulinho, né? Bom, eu vi o estádio sendo construído. Pois é, da janela de casa, né? E depois, era uma época muito interessante, porque em 77, 78, né, a Londrina chegou ao momento culminante de toda a sua história, né, quando ficou em 4º lugar no Campeonato Nacional. E tinha figuras como Carlos Alberto Garcia, que era uau! Era um jogador, além de um cara muito carismático. Acabou de fazer 70. Sim, exatamente. Então, era um momento muito fascinante do ponto de vista esportivo para Londrina. Eu lembro que na mesma década tentaram criar outro clube aqui, o Café, não deu certo. Mas, enfim, o Tubarão é o time da cidade. E se eu me criei em Londrina, a coisa lógica é torcer pelo Londrina. Então, muitas vezes, quando pessoas que sabem que eu moro em Buenos Aires me perguntam assim, você torce por quem? Pelo River ou pelo Boca? Eu falo, bom, primeiro lugar, na Argentina não tem só River e Boca, embora os dois
juntos, tenham 75% da torcida total do país. Uma concentração enorme. Mas, por outro lado, qual que é a lógica de torcer por um time que não é da minha cidade? Se minha cidade é Londrina, obviamente eu torço pelo Londrina. Ah, mas você não torce por algum time de São Paulo, Rio? Não. E o Barcelona? Não. Para mim não tem lógica essa coisa de ficar torcendo... Digamos, o Londrina pode ser que não ande bem? Sim. Não, anda bem. Mas é como um tio, Sim. que a gente gosta do tio porque é um parente, porque é um tio, mas às vezes na vida ele vai mal. E daí? Continua sendo o nosso tio amado. Né? Talvez ele faliu várias vezes, esse tio, né? Imaginemos assim. Mas é o nosso tio. E o Londrina é o time nosso. Você vai levar de presente uma cópia do documentário que o Marco Feltrin, né, e o Fernando prepararam para comemorar os 10 anos da conquista de 2014. Eu queria ser arqueólogo quando era criança. Ah. Quando tinha 7, 8 anos, meu avô me deu de presente um livro de arqueologia, fiquei fascinado. Aí meus pais falavam, Ariel, você vai morrer de fome como arqueólogo. Não é que você tem que morar no Egito ou na Europa. Se você morasse no México, com as ruínas astecas e maias, se morasse no Peru, com as ruínas incas, mas no Brasil tem pouca coisa. Eu falei, putz, que pena tal. Aí vou pensar outra coisa. Anos depois falei, vou ser historiador. Aí meus pais falaram, também vai morrer de fome, né? Porque você vai ser o quê? Professor de história, tal. Não é? E aí eu falei, puxa, tal, o que pode ser que junte um pouco das coisas, não é? Aí eu pensei, diplomacia, tem história, tem política internacional, tal. Fiz um ano de direito até pensando em fazer diplomacia. Aí depois passei para jornalismo. E às vezes eu falo para alguns amigos, bom, eu acho que no fundo eu tenho uma alma de historiador. Eu sempre quis ser historiador. Aí eles me dizem brincando, Ariel, você está fazendo um trabalho de arqueologia e de história hoje em dia. Por quê? Eu pergunto. Eles me dizem, sobre a quantidade de dinossauros que você tem que lidar na política latino-americana permanentemente, você já é arqueólogo. Pronto. Né? E como você conta a história do dia a dia desses caras, você está escrevendo a história. Porque o que o jornalista faz? A gente escreve o dia a dia da história, que no futuro os pesquisadores vão recorrer em parte, não totalmente, mas em parte, ao trabalho jornalístico, aos documentos, um monte de outras coisas. Mas é isso. O que o UEL significou na sua vida e na sua trajetória? A UEL, para mim, foi uma fase crucial da minha vida. Eu entrei no UEL muito novo, porque eu tinha entrado na escola muito novo. Por um erro burocrático, acabei entrando um ano mais cedo que todo mundo. Eu fiz um ano de Direito, depois eu entrei em jornalismo, entrei em Direito com 16, entrei em jornalismo com 17. 17? 17. Fazia 18 em maio, mas era 17, enfim. Okay. E para mim foi fascinante, porque havia uma efervescência cultural em Londrina naquela época, que fazia Londrina uma cidade muito legal. De que ano a gente está falando? Eu fiz Direito em 83, entrei em Comunicação, em Jornalismo em 84, janeiro de 84. Nossa. Me formei em dezembro de 87. O país estava fervendo e o movimento estudantil ainda era intenso. Sim, ainda era intenso. 84 foi o ano das diretas já, assunto que todo mundo recordou no Brasil agora, semanas atrás. Mas Londrina, naquele momento, estava o teatro, o Grupo Proteu, num momento muito interessante. Estava começando a organização do Festival Internacional de Teatro. Em 84, acho que 84, no mais tardar 85, foi fundada a Orquestra Sinfônica da UEL, com Antônio Benvenuto. Estava o coral da UEL. Era um momento muito interessante do ponto de vista cultural para Londrina. E eu, por sorte, estava na cidade naquela época. Sua primeira parada como jornalista foi a Folha de Londrina? A primeira parada como jornalista, não. A primeira parada como jornalista foi como freelancer no meio do curso. Foi uma revista chamada Roteiro. E depois, uma revista pequena que saiu acho que há alguns anos. Depois foi a Folha de Londrina. A primeira grande matéria, grande de página inteira, foi na Folha de Londrina em 89, um ano e meio depois que eu tinha me formado. E aí comecei a virar freela da Folha de Londrina. Aí depois eu mudei para Curitiba, fiz freelas desde Curitiba para a Folha também, e aí fui para Madrid. De Madrid você pula para Buenos Aires? De Madrid eu fiz o Master de Jornalismo do El País, trabalhei no El País,
voltei para Curitiba, fiquei um tempo em Curitiba e dali fui para Buenos Aires na louca, totalmente, com a ideia de ser correspondente internacional. Me ofereci para o Estadão topou me pegar como freela. Um ano depois, a CBN me chamou e um ano depois a Globo News foi fundada e eu estou na Globo News desde a primeira semana da Globo News. Então, sou um dos veteranos ali da Globo News. E nunca mais parei de ter trabalho na Argentina, porque a política argentina é... Se a gente acha que a política brasileira é agitada, é como um lago perto da tempestade constante que é a política argentina. Então, deixa eu aproveitar esse gancho para falar do seu terceiro livro, América Latina, lado B, da editora Globo Livros, prefácio do seu colega Guga Chakra, com quem você escreveu Os Hermanos Os Hermanos que é um livro, Nós. esse é um livro no qual a gente desmonta as lendas urbanas sobre a relação, a suposta rivalidade Brasil-Argentina no futebol. Que bacana. E o primeiro livro foi Os Argentinos. Que é uma tentativa porque sobre a Argentina sempre é preciso ser humilde. Sim. A Argentina é um país ultra complexo. O Brasil é fácil perto da Argentina. Sério? A Argentina é muito A complexa. gente diz que o Brasil não é para amadores. Sim, então a Argentina não é para nem para... e aí é um manual que é uma tentativa de explicar a Argentina. A Argentina é o ponto principal? Concentra o maior número de histórias Sim. do Não, América Latina? não. Eu tentei distribuir bastante bem. Evidentemente, tem alguns países que têm mais bizarrices do que outros. Tem países que são calmíssimos e que as bizarrices que têm, ou as coisas sui generis, são positivas, como o caso do Uruguai. O Uruguai teve um presidente, José Pepe Mujica, que era um exemplo pela sua austeridade. Era sui generis por um cara ter uma vida ultra austera. Mas isso é uma marca da classe política uruguaia, da esquerda para a direita, eles são muito austeros. O show-off é considerado brega lá no Uruguai. Aí você tem a Costa Rica, que é muito calmo, mas também está no livro, com as pouquinhas coisas sui generis que tem. E você tem casos de overdose, de bizarrices como a Argentina, Bolívia, Venezuela, México. Mas no México é interessante, no México você tem uma concentração de bizarrices nos primeiros 100 anos de independência. Porque o livro trata não das bizarrices atuais, trata das bizarrices atuais e as dos últimos 200 anos. É basicamente tudo desde as independências desses países. Opa, Ariel, o livro tem mais de 500 páginas. 440 e poucas. É claro que nem todas as histórias estão ali, né? Deve ter dado um trabalho danado. É uma pra seleção, uma separar antologia. isso. É uma seleção. Né? Porque se fosse para contar tudo, era uma enciclopédia. De todas as histórias, qual que ainda lhe encanta mais reproduzir e contar? O Ariel é tem aquele tanta cara coisa. que na festa, no churrasco da Bom, a ideia prima- começou assim. Sério? A ideia começou assim, porque... Ariel, olha, eu tenho uma reunião com um pessoal meio chatinho, eu vou chamar você para você dar uma animada. Tá bom, então eu ia lá, comia o churrasco e contava uns causos ali, não é? Tem muita coisa, só, por exemplo, assim, para tentar fazer uma coisa muito sintética. Se a gente pega, por exemplo, de todo o leque ideológico, todo o leque ideológico, pegamos o caso da Venezuela com Nicolás Maduro, que diz que fala com Hugo Chávez por intermédio de um passarinho, que depois ele pede voto para as vacas, falando sério com vacas bovino, quadrúpedo, né? Que o cara acha que é um enviado de Deus, não é? Aí você tem no caso da Argentina, já não na esquerda do Maduro, na direita, o caso do atual presidente, Javier Milei, que fala com seu cachorro defunto há 6 anos, não é? O Conan, que era o nome dele, por intermédio de uma telepata, não é? Ao qual pede conselhos políticos. Porque, por exemplo, se você pudesse entrar em contato com... Você gosta de cachorro ou gato? Amo animais. Tenho ambos. Algum morreu? Já perdemos Como é que uma chamava? gata. Perdemos a Mila. Mila. É. Se você tivesse chance de falar com a Mila, digamos, você falaria o quê? Algo assim como, estamos morrendo de saudade de você? Né? Algo assim. Você não iria pedir... Eu diria o óbvio. Sim, você não iria pedir, olha, Mila, eu tenho uma entrevista na semana que vem, que perguntas você me recomenda fazer para o Ariel? Tá brincando. Não, então Milei pede conselhos políticos para o cachorro morto. Isso é folclore. O Milei, inclusive, o discurso de agradecimento pela vitória nas eleições primárias foi dedicado em público, na TV, ao Conan, o cachorro defunto. E o bastão presidencial, porque na Argentina você tem faixa, que nem no Brasil, só que lá você tem o bastão. E o bastão presidencial, todo presidente manda talhar no bastão, sempre um bastão novo, né? O símbolo do poder, como na Idade Média e tal. Você manda talhar símbolos
alusivos à pátria. Correto. Né? Se o cara da província, Menem, que era da província de La Rioja, o bastão dele tinha uma madeira de sua província. Entendeu? Outro colocava um escudo da província. E o Milei? Coisa assim. O Milei mandou talhar ali a cara dos seus 5 cães. Perdão. Um, que é o Conan, o cachorro defunto, e os outros 4 cães, que são os clones que ele mandou fazer nos Estados Unidos do Conan. Então, digamos, não são papos, não são lendas, são coisas que estão à vista. Ariel, como é que os argentinos conseguiram parir Javier Milei presidente? Porque entre tantas bizarrices e coisas esdrúxulas da Argentina, ele é apenas um a mais. É o mais bizarro, talvez, de todos, mas já temos o caso em 74, quando morreu o famoso Juan Domingo Perón, o fundador do peronismo. Perón tinha um astrólogo, tinha como mordomo um cara que virou seu astrólogo e depois virou secretário e depois virou um superpoderoso ministro. Não é? Perón, recordemos que havia sido casado com Evita. Perón teve 3 mulheres. Evita foi a segunda. A primeira não era conhecida, não era famosa. Evita a segunda, que morreu, e a Isabelita. Em 73, quando voltou ao país, botou a Isabelita como sua vice. E tinha esse cara que era o astrólogo, que era o cara esotérico, José López Rega, mais conhecido como El Brujo, o bruxo. Sim. Não é? Quando Perón morreu, López Rega entrou no quarto, onde estavam 20 médicos e enfermeiras e alguns políticos, 20 testemunhas. O cara disse: fiquem tranquilos, eu vou salvar o faraó, porque ele chamava o Perón de faraó, porque ele dizia que era a reencarnação de um vice-rei e o Perón era a reencarnação de um faraó. Começou a puxar o Perón pelas canelas, perdão, me estica os braços, assim. Imagina que essas são as canelas do Perón. Acorda, faraó! Acorda, faraó! Acorda! 15 minutos gritando assim. Isso é verdade. Aí o cara... Quem te contou isso? As 20 testemunhas que estavam lá escreveram um livro sobre isso. Perfeito. Faz parte É da lenda, história. é lenda, é lenda. Faz parte da história argentina. Perdoe a minha ignorância. Então, quer dizer, esse cara era o super poderoso cara da Argentina. Então, num país como esse, um cara que fale com cachorro faz parte, digamos assim, da continuidade de maluquices do país. Ou recordemos a Cristina Kirchner, Sim. que em rede nacional de TV disse que as pessoas tinham que comer mais leitão porque era afrodisíaco. Antes de sair para o intervalo, tenta explicar para a gente a Argentina. Você é argentino, você nasceu em Buenos Sou Aires. brasileiro. Embora, perdão, só nasceu em Buenos Aires? Só nasci. Perfeito. Tenta explicar, É como Dom Pedro I, a Clarice Lispector. Perfeito. Nasceram fora, mas não... Ok, brasileiro, ponto, não se discute. Tenta explicar a Argentina para a gente. Ou, vou refazer a frase. A Argentina tem explicação? Não, não tem explicação. Não tem explicação. E a outra pergunta que fazem é: a Argentina tem solução? Eu digo não. Às vezes tem países que não têm solução. A gente no Brasil está muito acostumado a pensar positivo. A coisa do tudo bem, vai dar certo, tal. A gente tem uma mentalidade muito positiva no Brasil. Mas isso às vezes se depara com a realidade de outros países. A gente diz: não, esse lugar vai prosperar, esse lugar vai melhorar. Por quê? Tantos países fracassaram e deram errado ao longo da história, né, que, digamos, não seria uma novidade que fosse o caso da Argentina. A Argentina teve um momento culminante, muitas décadas atrás, entre 1880 e mais ou menos 1970, quase 90 anos de uma economia muito interessante, e por diversos motivos, que aqui não temos tempo de explicar tudo, né, foi fracassando, e foi entrando num lento declínio, o que é uma pena, porque é um país fascinante. Sem dúvida. Mas, às vezes, os países fascinantes... A Espanha teve um apogeu fantástico na época da coroa espanhola, do Império Espanhol. Lá para 1680 entrou num declínio do qual só saiu 4 séculos depois. 4 séculos depois, porque a Espanha entrou na União Europeia. Senão, talvez a Espanha continuaria no seu declínio. Então, a Argentina precisa... Talvez a Argentina fique séculos na decadência, talvez não, mas a Argentina precisa uma mudança muito drástica que até agora não fez. Drástica, que eu digo, de mentalidade, né? E numa circunstância assim, o Brasil tem mais capacidade de se autorregenerar, de se autoconsertar do que a Argentina, infelizmente. Mas é um país fascinante, mas não vejo saída. Ariel, fica para depois do intervalo, a gente precisa fazer um intervalo rápido, ainda na esteira do América Latina Lado B, o Ariel fala para a gente do momento que a América Latina está vivendo, né? A gente nunca teve tantas rusgas, tantos desentendimentos em curso
entre líderes, entre presidentes do território, como agora. O intervalo é rápido, o Cidade Entrevista com Ariel Palácios volta em 1 minuto. Até já! De volta com o Cidade Entrevista, é conteúdo relevante no comecinho do seu final de semana. Hoje, privilégio recebendo no estúdio o colega jornalista Ariel Palácios, brasileiro, e que não fique nenhuma dúvida em relação a isso. Aliás, um brasileiro grande criado em Londrina. londrinense, brasileiro criado em Londrina. Ninguém tasca minha londrinicismo. É um pé vermelho. É o meu pé vermelhismo, exatamente. Na semana passada, o Ariel passou por Londrina para o lançamento do seu terceiro livro. Conta como terceiro, né, Ariel? Sim, exato. América Latina, lado B, da Globo Livros. E, Ariel, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre o livro e na esteira dos momentos vividos por Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela. A gente nunca viu um momento tão tenso nas relações entre os países do continente, da região. O que está acontecendo? Nunca, de forma simultânea, muito interessante, estava comentando isso outro dia na Globo News, nunca de forma simultânea está havendo tanta briga, tanta discussão entre presidentes, de forma bilateral e de forma multilateral. Por que bilateral e multilateral? Bilateral porque, por exemplo, o presidente argentino Javier Milei xinga o presidente mexicano López Obrador de ignorante. Do nada. Durante uma entrevista, perguntam para ele o que você acha do López Obrador e ele diz um ignorante. Assim, não é que estava uma briga prévia, não, do nada. Aí López Obrador xinga Milei. Milei xinga Maduro de ditador comunista e Maduro xinga Milei de nazista e de erro da história. Aí Boric, o chileno, Sim. que é de esquerda, mas uma esquerda de vanguarda, progressista, critica Maduro pelas restrições que ele coloca à oposição para as eleições presidenciais deste ano. Não é? Maduro xinga Boric, não é? Dizendo que ele é um cara fascista de direita e que não é de esquerda. Maduro, por outro lado, aí o vizinho de Maduro, Petro, critica Maduro, também pela questão da falta de democracia, e Petro, ao mesmo tempo, briga com Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, dizendo que ele criou campos de concentração em El Salvador, se referindo à enorme penitenciária que ele colocou lá para 40 mil pessoas. Bukele responde com sarcasmos para Petro. E, enquanto isso, do lado da Colômbia, do qual Petro é presidente, o presidente do Equador, Daniel Noboa, que invadiu recentemente a embaixada do México em Quito para sequestrar o vice-presidente Jorge Glass, não é? Um cara acusado de corrupção, condenado por corrupção, que violou sua liberdade condicional. Mas, por outro lado, você não pode entrar numa embaixada, independentemente país, né? Que lá tenha... Mesmo que o Adolf Hitler estivesse lá como asilado, você não pode entrar lá para pegar o cara. Então, acabou criando uma crise entre México e Equador, com muitos países criticando o Equador. E aí você tem o caso de Maduro, de novo, nesse caso com a pequena Guiana, né? Dizendo que quer anexar 75% do território da Guiana. E esse é o caso mais emblemático? É o que pode, por exemplo, escalar para um conflito bélico? Você acredita nisso? Eu acho que o último conflito bélico que houve na América do Sul, não Latina do Sul, foi a Guerra do Canepa entre o Peru e o Equador. Foi uma guerra curtinha, um mês e meio, em 94. E antes dessa guerra, a anterior havia sido entre o Peru e o Equador, também pelo mesmo território, durante a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos tentou botar panos quentes porque não queria bagunça aqui durante a Segunda Guerra Mundial. E anterior a essa havia sido, aí sim, uma guerra enorme entre a Bolívia e o Paraguai, a Guerra do Chaco em 35. Então, quer dizer, a América do Sul é um país que pode ter as suas guerrilhas, as suas guerras civis, etc., etc., mas não é uma região de guerras entre países. Essa é a grande diferença. Maduro se arriscaria a invadir a Guiana, repetindo a mesma loucura que o general e ditador Leopoldo Fortunato Galtieri fez em 82, quando a Argentina invadiu as Ilhas Malvinas. Eu duvido, neste momento, que o Maduro faria uma coisa dessas. Hoje, não quero dizer que eu considere que não fará. Eu acho que neste momento ele não fará isso porque para Maduro é mais útil manter um clima de guerra iminente, algo assim tipo... Estamos a ponto de entrar numa guerra, então por isso eu vou suspender algumas garantias constitucionais. Por isso eu vou declarar estado de sítio. Por isso, não nos surpreendamos se ele falar,
talvez entremos em guerra com a Guiana, então as eleições ficam para o ano que vem. Digamos, ele talvez use a narrativa de guerra. a narrativa de que uma guerra está para acontecer daqui a pouco tempo para poder tomar medidas mais repressivas dentro do país. O exercício do correspondente internacional é também um trabalho poderoso de auscultar a diplomacia. Sim. Correto? Sua nota para a diplomacia brasileira, e aí a gente está falando para além da região, para além de América Latina. A diplomacia brasileira sempre na região. Para além da região. Por exemplo, o papel do Brasil em relação à invasão russa. Nesse aspecto, eu acho que está deixando muito a desejar. Por outro lado, também é verdade que a diplomacia brasileira sempre foi tremendamente cautelosa na área internacional. Sim. Digamos, não só agora. Característica, Ao longo da história, o Brasil sempre foi muito de tentar botar panos quentes. Tá. Que é uma marca da política brasileira, não só externa, mas interna. O Brasil, durante 98% da sua vida independente, o Brasil foi o país do consenso. Um país muito mineiro, onde o pessoal tenta não brigar. Onde aquela coisa, Dom Pedro II alternava um gabinete liberal com um gabinete conservador. Aí a República Velha alternava entre os poderes em Minas e São Paulo. Getúlio criou dois partidos totalmente diferentes, mas que trabalhavam juntos, que era o PTB e o PSD, um agrário oligárquico e outro trabalhista urbano. Sim. Então, quer dizer, a ideia sempre foi, todo mundo entra aqui, fica um pedacinho da oposição de fora, mas todo mundo trabalha junto. Isso até uns poucos anos, quando aí começou uma brecha, que a Argentina está careca disso há 200 anos. Na Argentina isso é comum, o que aconteceu no Brasil nos últimos 8 anos, lá acontece há muito tempo. O senhor trate de voltar antes da próxima década se fechar. 11 anos é muito tempo. Com certeza, porque senão eu não vou reconhecer Londrina. Leva um beijo para a Miriam, um beijo para a Victória. E em tempo, feliz aniversário, 58 daqui a alguns dias. Daqui a alguns dias. Muito chegando bom. nos 60, pertinho dos 60. Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Foi um privilégio, tá, Ariel? Muito obrigado. Perdeu o programa de hoje? Ele já está disponível em nossas redes sociais. Acesse agora o nosso canal no YouTube, Rede Massa Londrina e Rede Massa Maringá. Eu e Ariel Palacios desejamos a todos um excelente final de semana. Com saúde e segurança, até sábado, gente. Tchau.